Eu quero ser muito fiel com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu acredito que o maior desafio daqueles que ministram no altar, daqueles que estão aqui, é mostrar para a multidão, é mostrar para o povo, para a igreja, que nós não somos o Cristo. Certa vez perguntaram para João Batista no deserto: João Batista, tu és o Cristo? E a resposta dele foi: eu não sou digno de desatar o nó daquele. Existe um que é maior do que eu. Existe um que ele já era antes de mim. Então eu preciso te dizer que nós não somos o Cristo. Nós não somos a esperança para a tua vida. O Bispo Marcos não é a esperança para a tua vida. A Bispa Marcelina não é. Esses meninos não são. Mas eu vim falar de um que é. E o nome dele é Jesus. Então o meu papel aqui não é ser o caminho, mas é apontar o caminho. Porque só existe um que é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje eu tenho essa responsabilidade de apontar o caminho. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre contemplação. E o tema da mensagem é transformação pela contemplação. E eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. E diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, que é o Espírito. Sabe, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês e que nós precisamos entender é que existe um plano original de Deus para a minha e para a sua vida. Desde o início, Deus tinha um desejo de ter uma família parecidos com o seu primogênito. Nós vamos ver na criação, quando o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:25 relata o processo da criação e descreve um pai preparando uma casa para os seus filhos. Quando olhamos para o Jardim do Éden, nós vemos ali o primeiro santuário criado pelo próprio Deus. Para quê? Relacionamento. Então o próprio Deus vinha todos os dias, na viração do dia. Para quê? Relacionamento. Então nós vemos um pai preparando a casa para os filhos. Então toda a criação, todo aquele processo, todo haja para que eu e você pudéssemos viver relacionamento. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Jesus. Nós somos criados para ser imagem e a semelhança de Deus perante a criação. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. O autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata de quem Deus é. Então Jesus é o primogênito de toda a criação, ele é a imagem do Deus invisível. O autor do Hebreus diz que ele é a expressão exata de quem Deus é. E aí nós vemos em João 14, no versículo 9, o próprio Jesus dizendo que quem olha para ele vê ao Pai. Então, juntando esses 3 versículos, nós podemos ter a compreensão de que somos criados para ser a imagem de Deus e que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, com isso conseguimos entender que Jesus, ele não viveu uma vida sobrenatural,
mas ele viveu uma vida natural de um filho de Deus, porque quem olhava para Jesus via o Pai, e quem olha para os discípulos tem que ver o Cristo. Ao olhar para Jesus, os discípulos viram um homem Deus. Então Jesus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então o próprio Jesus é a expressão carnalizada de Deus. Então quando olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Jesus, ele encarnou, ele tomou semelhante como forma de homem, Filipenses 2:7, para nos revelar qual era o propósito de Deus na criação do homem. Então nós vemos Jesus tomando forma de vida, o próprio Deus tomando forma de vida, para que eu e você pudéssemos contemplar qual era o plano original de Deus no jardim, na criação com Adão. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo, ele escreve Jesus como o último Adão. Então Jesus, a vida de Jesus é um padrão normal de Deus. Ah, Samuel, como assim a vida de Jesus não foi uma vida sobrenatural? Não, irmão, a vida de Jesus é a vida que Deus planejou para nós. A vida de Jesus é a vida que Deus planejou para nós. O problema é que o pecado causou uma distorção em nós. Então nós achamos que o normal é a gente viver na imoralidade. Achamos que o normal é a mentira. Achamos que o normal é o coração soberbo. Mas essa não é a realidade. Deus não nos criou, então para com esse discurso hipócrita de que eu nasci mal, eu sou assim mesmo. Não, irmão, não, Jesus não te criou, o próprio Deus não te criou para viver assim. Meu irmão, olhar para Jesus é ver como deveríamos viver. Meu Deus, Jesus, ele é a versão normal de Deus. Ele é a vontade de Deus com braços, pernas, olhos e boca. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olhe para Jesus. Pois ele é totalmente Deus e totalmente humano ao mesmo tempo. Hebreus 12, no versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, e sem se importar com a vergonha, agora está sentado à direita de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos olhar para Jesus. Eu acredito muito, eu gosto muito da frase que o Samuel Whitfield diz, que nós se tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Contemplação é olhar fixamente. E a pergunta que eu tenho para a igreja é: o que você tem olhado nesses últimos dias? O que você tem contemplado nesses últimos dias? Nós nascemos para ser reflexo, nós nascemos para ser espelho, nós somos criados à imagem de Deus. Então a minha e a sua atitude revela aquilo que nós estamos contemplando. Não é de se esperar que uma pessoa que só contempla, abre o jornal, coloca o jornal, só contempla as desgraças do mundo alheio, ela ande por aí reclamando da vida, ela vive em murmuração, porque nós se tornamos aquilo que nós contemplamos. Essa é uma verdade. E a segunda coisa que eu queria falar é que Deus quer que nós se pareçamos com Jesus. Então olha para o seu irmão aí do lado e fala: meu irmão, Deus quer que você se pareça com Jesus. E constantemente, durante o ministério de Jesus, nós vemos ele diante de dois grupos. Primeiro, discípulos. E segundo, a multidão. No Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, lá estavam esses dois grupos: discípulos e multidão.
multiplicação de pães e peixes, relatado em João 6, lá estavam esses dois grupos, discípulos e multidão. Ah, Samuel, mas qual é a diferença desses dois grupos? O que diferencia esses dois grupos de um para o outro? A pergunta que eu quero fazer para você, e seja talvez até incômoda, qual desses grupos você se encontra? Qual desses grupos você se encaixa? Você se encaixa no grupo da multidão ou você se encaixa no grupo de discípulos? Talvez você com seu coração cheio e convicto da resposta falou: Samuel, eu sou o discípulo de Jesus. E a minha pergunta é: será? Será que nós, será que eu, será que a igreja, será que nós somos realmente discípulos de Jesus? E o que diferencia a multidão de discípulos é simplesmente a pergunta que eles faziam para Jesus. A multidão chegava diante do Senhor e dizia: o que o Senhor pode fazer por mim? Alguns chegavam sofrendo de dores por anos e a pergunta para Jesus era: você pode me curar? Outros chegavam com seus filhos atormentados por demônios e a pergunta é: você pode curar o meu filho? O que você pode fazer por mim? Essa é a pergunta da multidão. E sabe o que me deixa mais maravilhado é o fato de que Jesus, mesmo sabendo que a multidão não o buscava porque amava ele, mas amava aquilo que ele poderia fazer, ele atendia, cheio de compaixão, cheio de amor. Então eu e você precisamos entender que existem os discípulos, mas também existem a multidão, e a multidão faz parte do processo. Porque nós vemos Jesus, ele multiplicando pães e peixes, movido de compaixão pela multidão. Nós vemos Jesus, ele ensinando o sermão do monte para os discípulos, mas também estavam a multidão. Então constantemente nós vemos a multidão seguindo por Jesus. Mas sabe, meu irmão, o que eu e você precisamos entender é que Jesus, de fato, ele sentia amor e compaixão pela multidão, mas ele não deixava de apresentar o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é levanta e anda, mas é também vai, volte e não peques mais. Esse é o verdadeiro Evangelho. A multidão fazia parte do processo. E o mais engraçado é, qual era a pergunta dos discípulos? Apesar de Jesus, ele serviu uma multidão, ele caminhava de perto e revelava o seu mistério do reino de Deus para um outro grupo chamado discípulo. Jesus, ele era rabino na sua época, então ele andava com os seus alunos, ensinando os mistérios do reino de Deus de um lado para o outro, de cidade em cidade. E se nós formos pegar num contexto da época, a maioria dos jovens gostaria de ter aprendido aos pés de um rabino renomado, mas essa não era a realidade de todos. Na época de Jesus, existia um processo para se tornar discípulo. Para quem não sabe, a palavra discípulo significa aprendiz, aluno. E dentro da cultura judaica existia uma realidade e existia um processo. Então as crianças, quando elas completavam 5 anos de idade, elas iam para um lugar chamado Casa do Livro, aonde elas aprendiam dos seus 5 anos até os 12 anos, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então, dos seus 5 anos até os 12 anos, as crianças elas aprendiam. E chegava no fim desse curso, tinha criança que já sabia de cor, tinha criança que já decorava. Só que aqueles que não tiveram tanto desenvolvimento, aqueles que talvez não tinham uma desenvoltura, uma envergadura para ser rabino, para ser mestre, o que acontecia? Eles voltavam para a casa dos seus pais, para aprender a profissão dos seus pais. Então, chegavam com 12 anos e você talvez não tivesse uma envergadura, o que você voltava? Você era voltar dispensado. Falava, você não se enquadra aqui. Então, muitos deles voltavam para a profissão dos seus pais, voltavam para casa e se tornavam a profissão dos seus pais.
Mas aqueles que eram inteligentes, aqueles que desenvolviam, eles seguiam um processo até os 16 anos, onde eles aprendiam o restante do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Então, aos 16 anos, eles eram praticamente formados, pois eles estudavam a Torá, dos seus 5 anos até os 12, e dos 13 anos até os 16, eles estudavam o restante do Antigo Testamento. E a pergunta é, eu fico imaginando, dentro da cultura, aqueles homens que foram descartados, aqueles homens que foram dispensados pela cultura, que nós conhecemos hoje como discípulos. E Jesus diz para Pedro, siga-me. O chamado de Jesus foi, siga-me. E aí eu imagino o cara que foi reprovado, o cara que aos 12 anos, aos 16, chegou lá e falou, você é inapto para estar aqui. E aí agora ele vê um rabino, ele vê um mestre, e o mestre diz, siga-me. Você tem noção que o que aconteceu aqui, o chamado de Jesus para Pedro, custou tudo. Pedro deixou família, e eu estou falando Pedro, mas se enquadra nos 12. Na verdade, eu acho que o único que era capaz de ser um discípulo era o Judas, e foi o Judas Iscariotes, o que traiu. Mas o restante eram homens rejeitados pela cultura. Então Jesus diz, siga-me. E a resposta desses homens foram imediata. A resposta desses homens deixaram tudo, casa, família, trabalho. E a pergunta é de Jesus, siga-me. Só que o próprio Jesus diz que qual é o homem que ao edificar uma casa, ele não se assenta primeiro. Ele faz as contas para ver se ele pode edificar. Então, meu irmão, preciso te dizer uma coisa, a vida cristã, existe um custo. O Evangelho de Jesus, existe um custo. O Evangelho, ele vai te custar tudo. E quando eu falo tudo, é o seu tempo, é o seu dinheiro, é o seu recurso, é a sua família, é a sua casa. E a pergunta é, você está disposto a perder tudo por Jesus? Será que eu e você estamos dispostos a perder tudo por Jesus? Tem alguém? Aleluia! Então o próprio Jesus diz, aquele a quem não renunciar, aquele a quem não renunciar a tudo que tem não pode se tornar meu discípulo. Aquele que ama mais a casa, aquele que ama mais o dinheiro, aquele que ama mais a família, esse não pode se tornar meu discípulo. E o mandamento de Jesus é ide e fazer discípulos. Irmão, ser discípulo é pancada, né? Ser discípulo custa tudo. Ah, meu Deus. Enquanto a multidão pergunta o que o Senhor pode fazer por mim, a pergunta de todo discípulo é, como eu posso me tornar como o Senhor? Jesus, eu não quero as suas mãos, eu quero a sua presença. Jesus, eu não quero os pães, eu quero o Senhor, pois o Senhor é o pão do céu. O discípulo, ele não quer apenas uma cura, ele quer aprender a curar no nome de Jesus. Ele não quer apenas ser liberto, mas ele quer se tornar um libertador como Jesus. O discípulo não quer apenas receber uma bênção do seu Senhor, mas como ele se tornar um abençoador. Por isso Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, ele disse, Senhor, se tu és Senhor, manda-me e ter contigo sobre as águas. Afinal, se o meu mestre pode andar, eu também quero andar. Então, meu irmão, o que você precisamos entender é que nós nascemos para ser a semelhança de Jesus. E ao olhar para Jesus, ao olhar para a sua vida, qual é a semelhança que nós enxergamos? Será que nós somos semelhantes a Jesus? Será que as pessoas, ao olharem para Jesus, elas conseguem ver um pouquinho desse Jesus que nós tanto falamos, que nós tanto pregamos? Isaías 52 diz, quão formosos são os pés daqueles que carregam as boas novas, daqueles que levam as boas novas, daqueles que pregam o Evangelho. Isaías diz,
os pés e não a mão, porque não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela maneira que andamos. O Isaías diz os pés e não a boca, porque não é pela maneira que eu falo, mas é pela maneira que eu ando, porque se aquilo que eu falo não corresponde com a maneira que eu ando, meu irmão, de nada tem valor. Por isso que nós somos chamados a se tornar semelhantes a Jesus. Por isso que ao olhar para a nossa vida, as pessoas têm que falar, cara, você carrega algo diferente. Cara, quem é esse Deus que você serve? O que tem diferente nesse menino? O que tem diferente nesse homem? O que tem diferente nessa mulher? É que nós contemplamos o nosso Senhor. É que nós se tornamos semelhantes a Ele. E sabe, meu irmão, muitos querem ter o perdão de Jesus, mas poucos desejam ter a capacidade de perdoar como Jesus. Nós vivemos em uma geração onde muitos querem o amor incondicional de Deus, mas nem todos desejam amar como Ele nos amou. Muitos querem o benefício que a cruz oferece, porém nem todos desejam tomar a sua cruz e seguir os seus passos. Por isso eu concordo com o Rodrigo Bibo quando ele diz que o Evangelho não é o ser humano em direção a Deus com as mãos cheias de boa obra para tocar por uma coroa, mas o Evangelho de Deus é Deus em direção à criação com as mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. Então eu preciso te dizer, o Evangelho, ele não vai fazer de você um protagonista. O Evangelho, ele não vai fazer de você a última Coca-Cola do deserto. O Evangelho é um chamado à renúncia. O Evangelho é um chamado a servir. O próprio Jesus diz, você quer ser o maior, então sirva a todos. Sabe, nós falamos tanto de bacia e toalha, mas dentro da cultura, aqueles que lavavam os pés, irmãos, vocês não entenderam. Aqueles que lavavam os pés eram servos, pessoas que nem se assentavam à mesa. E aí nós vemos o autor da vida lavando os pés da criação. Nós vemos o próprio Jesus, ele se diminuindo no mais alto de humildade e lavando o pé dos homens e digam, façam da mesma maneira que eu fiz. Então se o próprio Deus encarnado desceu e serviu, por que nós achamos que nós deveríamos ser servidos? De fato eu acredito que melhor do que estar com o pé na bacia é estar com a toalha nos ombros, meu irmão. Melhor do que ser honrado é honrar. Vocês não entenderam. Tem alguém aí? Sabe, existiram muitos milagres na Bíblia. Logo no primeiro versículo nós vemos o próprio Deus falando e tudo vendo a existir. Então ele diz, haja e ouve. Ele diz uma palavra e tudo vem a existir. Algumas páginas à frente nós conseguimos ver ele curando uma mulher estéril, chamada Sária, com 90 anos. Um pouco mais à frente, nós conseguimos ver o mar vermelho se abrir e milhões de pessoas passarem por terra seca. Nós vemos no deserto o maná, o pão que caía do céu. Nós vemos no deserto a água que brotava da rocha. E de fato, existiram muitos outros milagres no Antigo Testamento que foram, literalmente grandiosos. Mas o que eu e você precisamos entender é que com toda certeza nenhum desses milagres se compararam com o que está escrito em João 1, no capítulo 14, que diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do gênero do Pai. Então o maior milagre, foi o próprio Deus descer na terra. Eu acho que foi Spurgeon que diz que o maior ato da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Então esse foi o maior milagre, irmão. O próprio autor da vida se fazendo criação. Por amor a mim e a você. Então eu acredito que aquele que governa o universo, aquele que sustenta o universo, ele precisou ser alimentado, ser limpo. Aquele que projetou as pernas teve que aprender a andar. Aquele que confundiu as línguas em Babel teve que aprender a falar. Ele nasceu, cresceu por tudo que passamos,
mas sem pecar. E a pergunta é, por que ele fez tudo isso? Você já parou para pensar o porquê Jesus fez tudo isso? O porquê que ele desceu na terra, o porquê que ele se fez carne? Simplesmente por amor a mim e a você. Simplesmente por amor a mim e a você. Então, o que eu e você precisamos entender é que, embora ele morreu por nós e hoje nós somos salvos, a nossa salvação ela é desenvolvida no dia a dia. Então, a minha vida e a sua vida, ela precisa refletir a vida de Jesus. Tá, Samuel, mas como eu me torno mais parecido com Jesus? Olhando para Ele. Como eu me torno mais parecido com Jesus? Contemplando a Ele. Ah, Samuel, por que eu sou humilde? Porque Jesus é humilde. Quando te perguntarem por que você é tão humilde assim, você fala porque Jesus é humilde. Porque você ama desse jeito que Ele me amou primeiro. Porque você é assim, porque eu olho para Ele, na medida que eu olho, na medida que eu o contemplo, eu sou transformado. Sabe, o Jó escrevendo diz, antes eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele contemplou, irmão. Ele contemplou, irmão. Então antes Jó conhecia de ouvir falar, e nós ouvimos falar muito sobre Deus. Hoje, irmão, qualquer lugar você ouve, qualquer pessoa sem uma vida íntima com Deus, ela pode liberar uma palavra sobre a sua vida. Mas o fato não é o quanto nós sabemos de Deus, mas sim o quanto conhecemos. A palavra conhecer, ela é tratada para uma palavra de intimidade, a mesma palavra que é atribuída para uma relação de casal. Por exemplo, a minha Bíblia, ela diz quando Adão, lá em Gênesis 3, diz, e Adão conheceu Eva. Perdão, Gênesis 4. Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos. Então, o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos é esse. É de intimidade, é de relacionamento. Sabe, meu irmão, Deus é um Deus relacional. Nós vemos o próprio Deus em Êxodo 19 descendo no Sinai. E a proposta de Deus era, Moisés, manda o povo subir, porque hoje eles verão a minha glória, porque hoje eles me conhecerão. E aí o monte começa a fumegar, sai fumaça, fogo, treme. O que o povo faz? Eu não vou. Meu irmão, Moisés implorou para aquele povo subir. Moisés falou, pelo amor de Deus, subam para que vocês contemplem a glória do Senhor e possam se arrepender de seus pecados. Então Deus é um Deus que deseja que nós o contemplamos. E Moisés implorou para o povo, mas o que o povo fez? Não queremos subir, sobe você. Moisés, sobe você, porque nós não queremos subir. Meu irmão, Moisés subiu. Mas quando Moisés desceu, a face dele resplandecia. As pessoas falavam, cara, a Bíblia diz que Moisés usava um véu, irmão. Tem noção? Ele usava um véu. Porque se ele andasse sem o véu, não tinha quem olhava para a face daquele homem. Mas a proposta de Deus não era que somente Moisés o contemplasse, não era que somente o rosto de Moisés resplandecesse, era que o rosto de um povo resplandecesse. Então Moisés, ele sobe, ele contempla o Senhor e ele é mudado. Porém, quando Moisés desce, o que ele encontra no acampamento? Idolatria. O povo fez um bezerro de ouro. O povo já se esqueceu de Deus, simplesmente por não contemplar o Senhor. Então, meu irmão, Moisés subiu e foi mudado. Moisés contemplou e foi mudado. Aquela geração não contemplou e caiu na idolatria. Então, com isso nós conseguimos aprender que se nós não contemplarmos o Senhor, nós corremos sério risco de cairmos na idolatria. E por incrível que pareça, idolatria não é somente adoração a imagens, é simplesmente tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Isso é idolatria.
Então, meu irmão, quando você olha para Jesus, quando de fato você contempla Jesus, você se torna semelhante a Ele. O seu rosto resplandece. Por quê? Porque você viu o Rei da Glória. Porque você viu o Rei da Glória. Então, o que Jesus dizia bem claro no meu coração essa semana é: Samuel, olhe para mim. Samuel, olhe para mim. Olhe para mim. Porque na medida que nós olhamos para Ele, na medida que nós contemplamos a Ele, nós aprendemos quem Ele é, nós vemos quem Ele é, o que Ele fez, e nós se tornamos semelhantes a Ele. Ah, meu irmão, nós devemos ser fascinados por Jesus. Mas como que você... Samuel, como assim fascinado? Você pode pegar um jovem esse dia... Eu ouvi um exemplo, ele ficou cravado no meu coração. Um pai, nós vemos um jovem que ele se apaixona na sua adolescência. E o pai, mãe, professor, tutor, ele tenta há anos fazer com que aquele jovem se arrume o cabelo, arruma a roupa, o quarto, e nada dá certo. Mas aí do nada a mãe, ela vê o menino se arrumando, passar o pente no cabelo, arrumar o quarto, e ela pergunta: o que aconteceu? O que houve com esse menino? Que agora deu para se arrumar, deu para arrumar o quarto, alguma coisa aconteceu. Eu estou aqui há anos e ele nunca fez isso. Sabe o que aconteceu? Fascínio. Esse jovem, ele estava apaixonado por uma menina. Então o que ele fez? Ele estava tão fascinado que ele falou: opa, eu não posso continuar nesse estado. Eu preciso me movimentar para isso, eu preciso me arrumar, eu preciso passar o Rexona. Porque senão, irmão, não dá ruim, irmão, não dá ruim. Então o matrimônio, ele vai exigir do jovem ou do homem o quê? Renúncias. Então você não vai poder mais andar com aquela galera que você andava antes, você não vai poder frequentar aqueles lugares que você frequentava antes. Esse vai exigir de você. E por quê que o jovem faz? Com um sorriso no rosto. Fascinado. Então eu e você precisamos ser fascinados por Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós olhamos para Ele, quando nós contemplamos a beleza dEle, nós se tornamos fascinados. E aí quando nós somos fascinados, meu irmão, nada mais importa. Aí nós já começamos a se movimentar, nós já começamos, sabe, a correr, arrumar as coisas, trocar as coisas. Por quê? Porque eu amo Jesus, cara. Porque eu estou apaixonado por Jesus. Por que você faz o que você faz? Porque eu sou apaixonado por Jesus. Então que nós possamos ser um povo fascinados por Jesus. Sabe, nós cantamos aqui, perdendo tudo por amor e com alegria. E meu irmão, de verdade, será que você está perdendo tudo mesmo com amor e com alegria? Eu acredito que nós perdemos as coisas com amor e por alegria quando a gente está realmente fascinado por Jesus. Quando realmente, a Bíblia diz que existia um caçador de pérolas preciosas, que ele, encontrando uma pérola, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Irmão, Jesus é a nossa pérola preciosa. Não existe nada que se compare a Ele, nada que se torne semelhante a Ele. Então quando nós encontramos a nossa pérola preciosa, aquilo que é mais valioso na nossa vida, todas as outras coisas perdem o valor. E já não tem mais sentido a vida que eu levo. E aí sim nós declaramos aquilo que o apóstolo Paulo declarou: eu declaro tudo como esterco. Então quando nós contemplamos a Deus, quando nós contemplamos a glória de Deus, quando nós vemos a sua beleza, nós somos fascinados. E quando nós somos fascinados, a transformação. Então fascinação produz transformação. E a pergunta é: você tem olhado para quem nesses dias? Você tem passado mais tempo olhando o quê? Sabe, irmão, nós gastamos mais tempo na rede social do que gastando tempo com Jesus, cara. Nós gastamos mais tempo vendo política
do que com Jesus. Me dá agonia acordar e ver meu pai já vendo coisa de política. Me dá agonia ver as pessoas a todo momento discutindo sobre política. Claro, meu irmão, é um fator importante na nossa vida. Você, como cidadão, precisa ter o seu posicionamento, precisa ter, sabe, a sua conduta ali política. Mas isso não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Jesus. Tem pessoas, irmão. Aleluia. Tem pessoas que se o cara fala do político dele, ele falta bater, morrer. Mas aí, outra pessoa fala de Jesus e ele não está nem aí. Lazarento, ele não está nem aí. E a pergunta é, será que ele está fascinado por Jesus? Porque eu vou falar para você, a gente corre risco de viver tudo que a gente vive aqui, ó, nesse meio. E ainda assim, ficar de fora do reino dos céus. Mateus 6,27, muitos chegarão em mim, dizendo, Jesus, preguei, curei, libertei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E se tem uma coisa, irmão, que vocês não vão poder falar no céu na minha igreja eles não pregaram a verdade. Você sabe por quê? Porque nós não pregamos o evangelho com a preocupação de te emocionar. Nós pregamos o evangelho com a preocupação de te levar para o céu. Então, não existe nada mais soberano do que a palavra de Deus. Somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Ah, irmãos, somos perfeitos? Não. Mas somos uma igreja que vive a palavra. E somos uma igreja que temos uma palavra. Ministério de louvor, por favor. Sabe, eu acredito muito que a minha geração é uma geração que mais sofre ataque. E sabe por quê? Porque os nossos olhos estão a todo momento sofrendo uma competição, irmão. Irmão, é tanta coisa, sabe? A rede social, os sites de compra, é isso, é aquilo. Então os nossos olhos estão a todo momento desnorteados, não sabe para quem olhar. Então feliz é aquele que numa geração de muitas vozes ouve a voz do Senhor. Feliz é na geração de que muitas coisas seduzem os nossos olhares, nós possamos contemplar o Senhor. Então sabe, meu irmão, que nessa manhã você possa entender e compreender que o que o Senhor quer é que você o contemple. O pedido de Deus nessa manhã é para que você suba um monte, porque Ele quer revelar a sua glória, Ele quer revelar a sua beleza, para que na medida em que você contemple, você seja fascinado e transformado por Ele. Então o que de fato eu e você precisamos ser é sermos cópias de Jesus. Então ao olharmos para mim e para a sua vida, que as pessoas possam ver o Cristo, aquele que foi imolado, aquele que sofreu no meu e no teu lugar. Sabe, meu irmão, Ele pagou um preço que nós não conseguiríamos pagar. Era um preço impagável. Mas mesmo assim, Ele se entregou no meu e no teu lugar. Então que nessa manhã você possa ter essa compreensão de olhe para Jesus. E Samuel, como eu olho para Jesus? Cara, a palavra. Olhe para a palavra. Porque aqui está o testemunho de Jesus. Sabe, a maior profecia que nós podemos receber é a palavra de Deus. Pois a própria palavra diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a melhor profecia que poderia dar para vocês essa noite, essa manhã, é a palavra de Deus. Eu poderia muito bem falar, levanta a tua mão, que tem, irmão. É só você abrir a sua Bíblia. Olhe para Ele, contemple a Ele. Porque na medida que você o contemplar, você vai se tornar semelhante a Ele. Então o Ministério de Louvor, eles vão entoar uma canção. E se você nessa manhã sentiu que o seu olhar não tem sido Jesus, se nessa manhã você, sabe, conseguiu olhar no seu dia a dia, que você tem olhado para tudo, menos para Jesus, essa é uma manhã de redirecionamento, onde o Senhor,
Ele quer que você fixe os olhos dele. Porque os que olham para ele estão radiantes de alegria. Pois os que olham para ele não se cansam. Então vamos colocar de pé. Nós vamos entrar.